Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é do livro A 50ª Lei, de Robert Greene e 50 Cent. Bom, este era o único livro do Robert Greene que eu não tinha, tá? O pessoal foi falando desse livro, e... Na verdade, eu confesso a vocês, quando há uns anos atrás, quando ele lançou esse livro e era junto com um rapper e tal, eu falei, acho que não tem nada a ver, né, ver a história de vida de um rapper, o que eu vou aprender com isso? Eu tive um certo preconceito sim, e por isso não comprei o livro. Daí o pessoal começou a comentar agora, aqui no canal a gente tem a playlist, né, com os livros do Robert Greene, com comentários, com leituras comentadas sobre as obras dele, e muita gente me indicou esse livro e perguntou também, o que você acha? Você acha que é um livro mais fraco? Tal. Como eu não tinha lido, eu não podia, né, não podia dar palpite. Então eu resolvi ler. E daí a saga começou. Quando eu fui procurar esse livro, ele também estava esgotado e eu achei na Amazon, tá? A Amazon nem era a própria Amazon vendendo, ela vendendo, né, intermediando a venda de um parceiro de uma livraria pequenininha que tinha ainda exemplares desse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse e conseguir comprar finalmente. Bom, o livro me surpreendeu, tá? Eu achei que ia ser um livro fraco, algumas pessoas falaram que era um livro muito mais fraco do que os outros, né? E assim, qual é a minha impressão? É óbvio que as 48 Leis do Poder, 33 Estratégias de Guerra, Arte da Sedução, enfim, os livros enormes e muito cheios de conteúdo do Greene vão ser melhores do que esse aqui. Eu vi esse livro como ser um resuminho da obra dele, assim, um livro muito pequeno e parece que foi feito para ser um livro chamariz, um livro para chamar um outro público para ler o que esse autor escreve, sabe? Porque foi escrito numa linguagem mais popularesca do que os outros livros. Eu não li o original em inglês, eu li em português, mas tem algumas gírias, tem algumas expressões assim que você percebe que o autor tentou conquistar um público que não leria as 48 Leis do Poder, por exemplo. Eu realmente acho que foi uma estratégia mesmo, porque o público do 50 Cent não leria, tô jogando mal também, né, às vezes leria, mas não se interessaria por um livro de 600 páginas e tal, né, com exemplos históricos muito densos. Então, eu acho que esse tipo de público consumiria, e deve ter consumido sim, a história de vida do rapper. Então, eu não acho que ele é um livro fraco, eu acho que ele é um livro que teve uma linguagem facilitada por esses motivos que eu elenquei anteriormente, e também ele é um livro que é um resuminho de todas as outras obras do Greene. É claro que não é tão aprofundado, é evidente, né? Mas eu achei que foi um pequeno resuminho, ou então pode ser visto também como uma obra introdutória para quem quer começar a ler esse autor e não quer vê-lo como um demônio, né? Porque muita gente lê 48 Leis do Poder, por exemplo, e acha que o cara, nossa, que psicopata, que demônio, que homem sem sentimentos. E não é, ele simplesmente expõe a realidade humana, expõe o funcionamento da mente humana, os costumes, enfim, ele expõe a vida como ela é. Mas tem gente que é mais sensível e não gosta, não aceita, enfim. Então, para essas pessoas com um coração mais terno, eu acho que esse livro aqui seria uma boa introdução. Ele tem a mesma estrutura dos outros livros do Greene, tá? Então ele vai falar de alguns personagens históricos e vai ter o quê? A biografia de alguém, ou então contando um pequeno pedaço da vida de alguém, daí vai ter lá, né, expondo o que aconteceu com a pessoa, daí vai ter uma lei que ele vai citar ali, leis inventadas por ele, claro, né, e a aplicação daquela lei no comparativo com aquela historinha. Tá? Então é como se fosse assim, ó, tem tal conceito, na prática como é que o fulano de tal aplicou isso ou não aplicou isso e se deu mal. Tá? Então a mesma estrutura dos outros livros dele, não tem nada de diferente aí. E também tem aquelas citações de escritores famosos, de pensadores famosos, a estrutura é muito parecida, tá? É um livro muito bonito, eu achei assim, gostei dessa combinação de cores, né, de vermelho com o dourado aqui, as páginas são azuis. Eu achei um livro de acabamento bonito, gostei, tá? E fiz várias marcações aqui, vocês estão vendo, então eu aproveitei bastante coisa da leitura, mesmo já tendo lido várias vezes as outras obras desse mesmo autor. Acho que eu vejo esse livro aqui como uma obra suavizada e facilitada do Robert Greene, né? Então, se você nunca leu nenhum livro desse autor, seria um bom começo. Agora, se você já leu outros, você vai achar esse daqui um pouco fraco mesmo, tá? Mas fraco entre aspas, fraco com carinho. Eu aproveitei bastante coisa da leitura assim. Então esse livro vai falar da vida do rapper 50 Cent, né? O nome dele real é Curtis Jackson, nasceu em Southside, Queens,
que é uma vizinhança meio perigosa, tá? E vai contar vários eventos da vida dele. Ele começou pobre, numa vizinhança perigosa, conforme eu falei, no meio da malandragem. E daí ele se envolveu com o tráfico, né? Sofreu atentados, foi preso, enfim, teve uma carreira bem feia ali no meio do crime. E ele decidiu que ele queria ser músico, só que ele não queria ser um rapper como os outros, ele quis inovar. E ele teve muita ousadia nas técnicas que ele usou para inovar, tá? Porque ele não queria ser um refém de uma gravadora, ele queria ter a própria gravadora ou ser um grande executivo no mundo da música, e foi o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu inovar e ter uma certa autonomia, né, nesse meio musical que a gente imagine, assim, né, eu imagino que deva ter muita corrupção, muitos conchavos, deve ser péssimo. Então ele conseguiu ter um sucesso, uma projeção mundial aí, tá? Eu falei pra vocês que eu não tenho interesse e tal, porque eu não gosto desse tipo de música, mas isso não quer dizer que o cara não seja famoso e não tenha o valor dele, tá? Não é porque eu não gosto dele que ele não existe. Claro que não. Então ele conseguiu uma grande independência em relação às gravadoras, inovando. E nesse livro o autor vai falar algumas técnicas que o 50 Cent usou para conseguir tudo isso. E é claro, o livro não vai focar só no 50 Cent. Como sempre, o autor vai falar sobre Napoleão Bonaparte, César Borgia, né, Luís XVI, Leonardo da Vinci. Ele vai citar vários personagens históricos de relevância para poder falar sobre os princípios que ele defende. Vou ler alguns trechinhos que eu separei aqui para vocês. É claro que eu separei muita coisa, mas ao longo do tempo aí eu vou fazendo vídeos no canal comentando alguns trechos, tá? Aqui para nossa resenha, para o vídeo não ficar gigantesco, senão a pessoa chega aqui no canal, não me conhece, tá? Fala, não quero ver esse vídeo enorme, né? Então eu vou ler alguns trechinhos que eu gostei aqui pra gente poder comentar, tá? Então aqui ele vai falar sobre a vantagem de ser realista. E coincidentemente, né, o primeiro capítulo das leis da natureza humana, que não foi traduzido para o português e nem será, eu acho, né? Que é The Laws of Human Nature, que eu tô lendo e tô adorando, fala sobre essa necessidade de ser realista para conseguir chegar em algum lugar na vida, tá? Então lá na página 41 ele vai falar o seguinte, olha... Os realistas não temem olhar para os fatos implacáveis da vida. Eles aguçam os olhos, prestando muita atenção aos detalhes, às intenções dos outros, às realidades obscuras por trás de qualquer fachada atraente. Como qualquer músculo treinado, os realistas desenvolvem a capacidade de ver com mais intensidade. Ele fala aqui, é simplesmente uma escolha que deve ser feita. A qualquer momento da vida você pode se converter ao realismo, que não é um sistema de crenças, mas uma forma de enxergar o mundo. E daí você sendo assim, né, sendo uma pessoa realista, seus olhos estão fixos ao mundo, não em si mesmo ou em seu ego. Que é exatamente o que ele vai falar no capítulo 1 das leis da natureza humana de maneira muito extensa. Inclusive para o pessoal do Clubinho, né, eu fiz 4 aulas a respeito do capítulo 1 desse livro, das leis da natureza humana, né, porque é muito material, gente, não tem como falar num vídeo de 40 minutos, 1 hora, sobre o capítulo todo, é muita coisa, tá? E é isso daqui, então acho que desde a época desse livro, ele já estava bolando essa ideia sobre a natureza humana mesmo. E o Robert Greene, ele gosta muito dessa história de realismo, eu também gosto bastante, né? Eu acho que quando a gente encara a vida como ela é, a gente tem mais instrumentos para conseguir superar as coisas que estão desfavoráveis ou erradas para nós. E aqui ele continua na página 42, olha, talvez tenhamos a impressão de que esse foco total na realidade possa deprimir o sujeito, mas a coisa é bem inversa. Ter clareza da direção que se toma, da intenção das pessoas e do que está acontecendo no mundo que nos cerca se traduzirá em confiança e poder, uma sensação de leveza. Você se sentirá mais conectado ao seu ambiente, feito uma aranha em sua teia. Sempre que as coisas derem errado, você conseguirá se refazer mais rapidamente do que os outros, pois logo verá o que realmente está acontecendo e como pode explorar até mesmo o pior momento. E depois que provar esse poder, você encontrará mais satisfação em uma intensa absorção na realidade do que nos devaneios e fantasias. Eu concordo plenamente, tá? Eu acho que uma coisa é assim, né? A gente pode aprender com as pessoas que viveram nas ruas mesmo, que nem o 50 Cent. Então, vai mostrar aqui ao longo do livro que as estratégias de marketing que ele usou são muito espertas, entendeu?
E essa malandragem na qual ele esteve inserido durante tantos anos ajudou muito ele. Então eu gostei bastante da parte do livro em que ele fala sobre as jogadas de marketing, o olhar que ele tem para o público dele, sobre a questão do nicho dele. Então achei interessantíssimo. E para fazer tudo isso você tem que ser realista, você não pode viver num mundo de fantasia, né? E mais uma coisa, algumas das características principais do 50 Cent, de acordo com o livro, são ousadia, inteligência, aquela visão de futuro. Ele foi um pioneiro em muitas coisas, conforme eu já falei. Então, você observar, eu gosto muito de biografias mesmo. Isso daqui é como se fosse uma biografia comentada, né? Porque o autor comentou a vida do 50 Cent usando certos pressupostos aí de psicologia aplicada. Eu acho que a gente aprende muito lendo biografias. Eu adoro, porque primeiro que eu gosto de fofoca, e segundo que eu gosto de aprender com os outros. Então eu acho que é um livro que tem muito a ensinar sim, tá? É um livro que está longe de ser um livro fraco ou dispensável. Eu lamento ter demorado tanto para ler, eu acho que eu deveria ter lido antes. Gostei e eu recomendo mesmo. Olha, e se você gosta desse autor aqui, conforme eu falei, tem uma playlist com diversos vídeos a respeito dele, tá? Lá no clubinho eu tô fazendo um aprofundamento da obra desse autor, então se você gosta, dá uma olhada também, todos os links vão estar aqui na descrição, certo? E assim, eu acho que você enfrentar o realismo da vida, você vê esse tipo de história de superação, que não é aquela coisa piegas, sabe? Daquela coisa, ai, coitado, nasceu pobre, venceu na vida. Não é, mostra o quanto ele foi esperto, o quanto ele lutou e o quanto ele trabalhou para conseguir o que ele queria, né? Então, eu acho que esse tipo de história é muito motivadora. Eu acho que o Greene, ele não pegaria um personagem que fosse fraco, que fosse vítima, que fosse uma pessoa vitimista. O 50 Cent nunca se viu como uma vítima. Acho que por isso que ele teve forças para conseguir superar o meio dele, superar inclusive o nicho dele, de não ser como os outros cantores de rap, né? Então realmente a gente tem muito a aprender na leitura desse livro. E você já leu esse livro? Você gostou? Quais são os seus comentários? Você tem alguma observação a fazer? Se você tiver, deixe seu comentário aqui embaixo, por gentileza. É isso aí, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Você já sabe o que fazer, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Um beijo. Tchau, tchau.